Olá, começa agora o Espaço Rural. Hoje nós vamos falar sobre a Ceasa Capixaba, reconhecida como a 8ª maior central de abastecimento do país. O Espírito Santo é destaque na produção de diversos produtos agrícolas, mas todo o esforço do produtor rural na colheita e no transporte não seria suficiente para o sucesso do agronegócio capixaba. Por isso, a Ceasa é tão importante nesse contexto. Ela apoia e fomenta a comercialização e a distribuição de produtos hortigranjeiros. Grande parte das frutas, verduras e dos legumes comercializados em feiras, supermercados, restaurantes e quilões são comprados por meio das Ceasas, as centrais estaduais de abastecimento. O funcionamento delas é fundamentado na participação de 3 agentes principais: os produtores, os comerciantes e os compradores. Eu sempre falo, é um mercado muito dinâmico esse mercado de hortigranjeiro, ele vai se adaptando à realidade. Hoje existe uma categoria de comerciantes chamada distribuidores, que são aquelas pessoas que fazem a logística do supermercado. Os supermercados, grande parte dos supermercados hoje, eles não compram mais na Ceasa direto, eles terceirizam. É uma realidade de mercado hoje, que são os grandes que movimentam realmente esse negócio, esse agronegócio dos hortigranjeiros. São os distribuidores, que na verdade são os que fazem a logística hoje dos hortigranjeiros vendidos nos supermercados. Hamilton é um dos comerciantes que atuam na Ceasa. Ele compra os alimentos diretamente do produtor rural e os revende na Ceasa. Nós trazemos mercadoria do sul da Bahia, norte do estado, onde comercializamos aqui dentro da Ceasa, comprando direto do produtor rural. E aqui quem compra as suas mercadorias? São comerciantes de dentro do estado, de fora do estado, que comercializam aqui dentro do estado. Atualmente, a Ceasa do Espírito Santo é reconhecida como a 8ª maior Ceasa do país. Aqui são comercializadas 500 mil toneladas de alimentos por ano. A Ceasa é aqui dita política, né, de comercialização agrícola. Na Ceasa ainda é referência dos preços, é aqui que se formam os preços. Como é que você poderia informar, né, preço de hortigranjeiro 9h30 da manhã, todo mundo está sabendo, se não tivéssemos esse centro, né, de negócios aqui? 16 estados enviam produtos para a Ceasa do Espírito Santo, que ajuda no abastecimento da região sudeste e parte do nordeste. Os produtos importados também têm espaço garantido na central. Trago parte da Argentina, do Chile, trago da Itália, da Holanda e é vendido aqui aos supermercados, feirante, varejista, atacadista, a linha de azeitona, bacalhau, toda a linha de fruta seca. A gente já vem há um bom tempo trabalhando nesse ramo e procura sempre selecionar os melhores fornecedores, as melhores empresas, as melhores frutas e a gente tem a certeza do que está vendendo. Entre trabalhadores e clientes, quase 7 mil pessoas passam por aqui diariamente. O corre-corre de carrinhos de um lado para o outro não para. Carrega alimento de um lado, descarrega de outro. Além de força, precisa ter bom reflexo. Tem que ter força e boa pontaria, né, para jogar certo na mão do colega. Tem que ter, entendeu? Força, entendeu? E o jeito de jogar também, entendeu? Jogar direito, senão aí o companheiro, entendeu? Mata o companheiro que tá pegando. Tem que dobrar a mão assim e trazer ela para o lado da gente. O produtor rural Paulo Grilo é de Afonso Cláudio e trabalha aqui há mais de 20 anos. A limpeza aqui dentro mudou muito, que antigamente era bem precária. Agora já está bem, você vê que o ambiente está bem mais limpo aqui na Ceasa, né? Que primeiramente era difícil. Graças a Deus melhorou muito, melhorou uns 80%. A Ceasa é responsável pela geração de 18 mil empregos diretos e indiretos. Billy é um dos carregadores do lugar. Segundo ele, ter apenas boa preparação física não é suficiente para esta função. É isso aí, e tem que ter muita disposição também, porque aqui é cedo, né? E não adianta o cara ser forte, o cara tem que ter força de vontade aqui na Ceasa. E tem que ter muita disposição também, que aqui não é para qualquer um não.
Quem conversa conosco sobre o assunto é o diretor-presidente da Ceasa, José Carlos Buffon. Bem-vindo ao Espaço Rural. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Bom, atualmente a Ceasa Capixaba, né, é reconhecida como a 8ª maior central de abastecimento do país, né, como eu já falei aqui na abertura do programa. O que representa isso para o Espírito Santo em relação aos outros estados? Karina, representa, assim, é um orgulho para o Espírito Santo, né? E tradicionalmente é um grande produtor de hortifruti. E o Espírito Santo abastece grande parte do sul da Bahia, o norte fluminense, o norte do Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais. Então, é comum você ver caminhões e caminhões dessas regiões sendo abastecidos aqui na Ceasa do Espírito Santo, a Ceasa de Cariacica. E, por incrível que pareça, grande parte ainda não passa pela Ceasa. Tem grandes compradores que compram diretamente do produtor na origem, né? Mas mesmo assim, pela Ceasa, nós movimentamos aproximadamente 500 mil toneladas por ano. Então é um volume, em 2014, isso representou em torno de R$1 bilhão em dinheiro que circulou na Ceasa. Então é uma cidade. Então, o movimento ali é o movimento maior de alguns municípios do Espírito Santo, né? Uhum. Segundo um dos entrevistados da reportagem, a Ceasa é quem dita a política de comercialização agrícola, né, sendo referência na formação de preço. Como é que funciona isso? A política de preço, ela é composta pelo produtor. O produtor, ele chega de madrugada na Ceasa com seus produtos. E ele normalmente ele usa estatísticas dos dias anteriores. Então, no dia que ele chega, o nosso pessoal de mercado, de estatística, circulam no mercado e vão obtendo informações de preços praticados naquele dia. Não é a Ceasa que define, que arbitra preço de produto, mas sim a Ceasa orienta os produtores e os compradores os preços praticados, não só na Ceasa do Espírito Santo, mas na Ceasa de outros estados. Nós temos telas disponíveis nos pavilhões, informando os preços praticados em Minas, os preços praticados no Rio de Janeiro, São Paulo, os principais mercados, para eles terem o produtor e o comprador terem uma orientação de como é que está a política de preço no estado e no Brasil, nos principais centros. Com essa informação, eles definem ali no dia a dia, o comprador e o produtor define o preço a ser praticado naquele momento. Isso está muito relacionado à oferta e à procura. Eu ia falar, depende da oferta e da Exatamente, procura, safra, né? Se foi uma papel nosso, safra Karina, maior ou não. Exatamente. O papel nosso da Ceasa é orientar o produtor. É importante que ele tenha informações para ele tomar a decisão do que plantar, qual o momento de plantar. Cada vez mais nós queremos que o produtor, aquela pessoa que quer produzir determinado produto, ele tenha essa informação para que ele não cometa o erro de plantar e ser surpreendido na hora de colher, não ter para quem vender, ou ele ser surpreendido com um preço muito baixo, na maioria das vezes muito abaixo do custo que ele produziu. Bom, a Ceasa, ela une produtores, comerciantes e compradores, né? Mas na reportagem foi citada também uma nova categoria que está surgindo, né? A categoria dos distribuidores, que atendem aos supermercados, né? Como que surgiu essa categoria? Isso não pode... O distribuidor como intermediário, isso não faz com que o preço final, né, para o consumidor final aumente? Como funciona esse processo? A percepção nossa, Karina, é que isso não acontece. Até porque a dinâmica de preço no Brasil, as pessoas, o consumidor, ele sabe, tem informações, e essas informações que são dispostas nos telões, faz com que o consumidor também tenha acesso a essa informação. Então não dá para o supermercadista usar desse artifício e repassar isso para o consumidor. Mas, até porque nem todas as redes de supermercados aderiram a esse modelo, né? Então as principais já aderiram a esse modelo de terceirizar essa área de todo o segmento de hortifruti. Você pode perceber nas principais redes de supermercado. Hoje o funcionário já é da empresa terceirizada, ou seja, as redes de supermercado não têm risco nenhum mais, então a qualidade, perdas, o abastecimento fica tudo por conta da empresa terceirizada. Você profissionalizando com alguém que domina o assunto, você reduz perdas. Isso certamente está sendo impactado no preço, no equilíbrio dos preços. Mas
Por que isso? Na nossa avaliação, que essa decisão das redes de supermercado partirem para esse modelo, é porque o comprador, imagine um comprador de uma rede de supermercado comprar de vários fornecedores. E na medida que um fornecedor não tem, ele tem que buscar uma alternativa. Se não tiver no Espírito Santo, ele vai ter que buscar uma alternativa fora do Espírito Santo. Ao terceirizar isso, ele terceirizou essa dificuldade, esse problema. Então, eu imagino que seja por aí a decisão. E o Espírito Santo é pioneiro nesse modelo. Em visitas que fizemos durante o nosso planejamento estratégico, fizemos em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, nós identificamos que eles não migraram ainda para este modelo, mas acho que é uma tendência nacional, fora do Brasil já se pratica muito isso. Mas esses distribuidores, eles se abastecem sempre na Ceasa? A maioria deles sim, Ainda alguns já migraram para fora da Ceasa porque eles tiveram a necessidade de ampliar suas instalações em função de ter que abastecer grandes redes, eles não operam no varejo mais. Então eles tiveram que ampliar suas instalações e dentro da Ceasa não tem essa possibilidade de ampliação no momento que ele decide, porque o modelo é um modelo onde nós temos que licitar espaço, então ele não pode escolher o espaço que ele quer. Então fora da Ceasa eles ampliaram, cresceram muito e preservam ainda uma estrutura mínima da Ceasa para preservar esse contato com o produtor e contato de preços, para participar ainda do mercado, né? E não saíram totalmente, mas a tendência é que eles saiam da Ceasa em função dessa necessidade de ter espaços maiores para estoques, né, e movimentação. Eles têm que movimentar à noite, finais de semana, e a Ceasa não permite isso, né? O domingo está fechado, a noite está fechada, então eles acabaram sendo forçados a saírem da Ceasa. Isso trouxe algum impacto para a Impacto sim, para nós, Karina, o impacto é interessante, porque a Ceasa não tem espaço mais para crescer, nós temos uma limitação de espaço, são 118 mil metros quadrados, extremamente limitados, e na medida que esses grandes vão para lá, eu consigo oferecer melhores condições para os menores, para os pequenos e para os produtores, que esse é o nosso desejo, desde que chegamos na Ceasa, é oferecer melhores condições de trabalho para quem produz e para aquele consumidor que ainda vai lá. Porque não podemos nos iludir que isso vai acabar com a Ceasa, não. Porque tem os donos de restaurantes, as feiras dos bairros, que ainda são todos abastecidos dentro da Ceasa. Então, se você chegar lá às 5 horas da manhã, são 5 mil pessoas, 5 a 7 mil pessoas circulando, dependendo do dia. Pode chegar a 7 mil pessoas na madrugada lá. Então, muita gente ainda usa a Ceasa. Buffon, vou te pedir uma pausa agora, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Continua acompanhando o Espaço Rural, estamos falando sobre a Ceasa Capixaba. Te espero. Estamos de volta com o programa Espaço Rural, hoje falando sobre a Ceasa Capixaba. Estamos recebendo José Carlos Buffon, diretor-presidente da instituição. Buffon, a gente estava falando sobre os distribuidores, a nova categoria, né, ali que compõe a engrenagem comercial da Ceasa, né? A Ceasa, ela é autossuficiente financeiramente? Não, infelizmente não. Desde que assumimos em 2015, o balanço de 2014 indicou para nós um déficit de aproximadamente 10 milhões de reais, ou seja, o Estado teve que aportar 10 milhões de reais para a Ceasa funcionar, ou seja, 10 milhões para custeio, e que para nós é inconcebível, né? Você imaginar um condomínio onde o síndico não consegue, alguém tem que financiar. Então, dentro do nosso planejamento estratégico que elaboramos, que contratamos no começo de 2015, essa foi, talvez tenha sido a primeira ação nossa, né? E é buscar o equilíbrio financeiro da Ceasa. E as ações, quais são as ações? Ou aumenta a receita, as duas coisas paralelamente. Aumentamos a receita, ou corta a despesa, com o reajustamento das tarifas. Isso tem um impacto político, né? Na relação com os condôminos, mas conseguimos avançar numa relação cordial com os empresários, com todos os atores, e entenderam a necessidade, e reajustamos o condomínio. Outra fonte, e começamos a cortar a despesa. Isso é um corte incessante, tem que cortar todo dia, isso é igual unha, né?
tem que cortar todos os dias. E o nosso objetivo, o nosso compromisso com o governador, Paulo Artung, é de que em 2017 o Estado não coloque mais nada. Então, em 2015, já conseguimos reduzir para aproximadamente 4 milhões de reais a injeção de recursos do Estado para custeio da SEASA. E em 2016 vamos zerar. Então, tomamos algumas medidas com redução de pessoal, medidas assim, impactantes, né, para a sociedade, mas era importante fazer isso assim, para poder chegarmos lá na frente com esse valor zerado, né, com o equilíbrio financeiro, que é o nosso desejo, entregarmos a SEASA totalmente saneado, com as contas rigorosamente em dia, e com esse equilíbrio financeiro. Então, é uma ação, talvez, a mais importante. É um desafio, É um então. desafio, talvez, o mais importante nosso. Mas o planejamento estratégico contempla também obras na SEASA, né? De ampliação, de melhoria na estrutura, na infraestrutura? O planejamento ele indicou para nós aproximadamente 40 projetos. Esse é o primeiro, a questão do equilíbrio financeiro. Outros importantes, que são obras, talvez a mais urgente, já iniciamos e estamos em fase de conclusão, que é a ligação do esgotamento sanitário na rede da CESAM. Isso é uma obra que nós contratamos tem aproximadamente 6 meses e vamos entregar nos próximos dias. Isso é uma obra talvez extremamente impactante, né? Toda essa questão ambiental, compromisso nosso com o meio ambiente, é importante o Estado dar exemplo, né? Estamos fazendo isso. Outras obras, aí com emenda da deputada Luzia Toledo e Janete de Sá, nós ampliamos a cobertura do pavilhão do produtor, que nós entendíamos que era extremamente importante, ou seja, o produtor, ele sai lá do interior de madrugada para não transportar o produto no sol e chega na SEASA e fica no sol. Então, é uma lógica que não cabia. Aí nós ampliamos a cobertura e entregamos agora, a obra já está pronta. Tem uma outra obra, essa obra na ordem de R$400 mil, da CESAM foi na ordem de R$450 mil com recurso próprio. Tem uma outra obra agora extremamente impactante, que é a substituição de toda a cobertura dos pavilhões da SEASA. São 4 pavilhões? São 4 pavilhões. Isso nunca foi feito obra desse volume. Isso é uma emenda da senadora Rose de Freitas. Essa é uma obra de aproximadamente R$2,5 milhões de reais. Nós estamos em fase final de projeto para licitação, então o recurso já está garantido. Nós devemos licitar nos próximos meses essa obra. Outras obras importantes, que é a recuperação do pavimento na parte do estacionamento. Nós vamos também agora reformar e ampliar o pavilhão dos carregadores, são aproximadamente 250 carregadores. Nós precisamos oferecer melhores condições de trabalho para eles, então devemos fazer um pavilhão novo, um galpão novo com vestiário, banheiros. Então isso também já tem uma verba de R$500 mil da senadora Rose de Freitas. Então nós temos uma série de obras pela frente aí nos próximos meses. Um dos produtores entrevistados na reportagem comenta que melhorou a higiene, né, do local, que houve essa melhoria na infraestrutura mesmo. Então, isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Logo que chegamos na SEASA, isso era uma preocupação nossa, né? Quando me convidaram para assumir a SEASA, os principais amigos meus diziam: você está louco, você vai para um lugar que é muito mal falado, né? Ou seja, eu sempre disse para o nosso secretário Tassiano Neto que era importante a importância de melhorar a autoestima de quem trabalha e de quem frequenta aquele espaço, né? Aquilo é um espaço público, então a gente precisa oferecer. O Estado tem a obrigação, e nós, como representantes do Estado lá, temos a obrigação de oferecer melhores condições de trabalho, segurança, limpeza. Então, uma das ações foi mudar a empresa que fazia a limpeza. Então, isso tem já tem um impacto direto na qualidade. Mas mesmo assim ainda não está bom, nós temos que melhorar muito, nós temos muito trabalho pela frente ainda. Eu queria retomar um pouquinho a questão das perdas, né? Quando a gente falou dos distribuidores ali, dos supermercados agora estarem aderindo, né, a esse novo pilar ali da SEASA, o senhor disse que isso diminuiria perdas para os supermercadistas e isso impactaria positivamente no preço final, né, do produto. Existe, então, um volume grande de desperdício na SEASA hoje, mensal? Isso é um problema
para a instituição? Como é que vocês estão lidando com isso? Essa é uma das ações também que está no planejamento estratégico, a redução de perdas. Esse é um problema mundial, né? Isso é reconhecidamente um problema mundial. Uma das ações é melhorarmos a qualidade na colheita, na embalagem e no transporte. Isso é o grande problema que nós temos. Ou seja, embalagens inadequadas, caminhões inadequados para transporte. Parte desse processo nós temos como interferir. Isso então, já é lá no produtor, né? Lá no produtor, mas o que nós estamos criando agora, uma das ações nossas, é a criação do banco de caixas. O que é um banco de caixas? São caixas plásticas, que são menos agressivas do que as caixas de madeira. Nós pretendemos eliminar o reuso da caixa de madeira, que é um grande problema na transmissão de pragas e doenças. Então, na medida que a gente avança no uso da caixa plástica, que são caixas higienizáveis, então a gente melhora a qualidade do produto e ela é menos agressiva. Uma outra frente que nós estamos trabalhando é recuperarmos parte daqueles produtos que são jogados no lixo, que são aproximadamente, Karina, 10 toneladas por dia, que são recolhidos para o aterro sanitário, para lixo. Por dia, 10 toneladas? Por dia. Então, são no mais mês? de 200 toneladas por mês. Paralelo a isso, nós temos um banco de alimentos na SEASA que funciona muito bem, que é uma associação da SEASA com o SESC, que já funciona há muitos anos. Estamos renovando o contrato com eles agora. O banco de alimentos recebe e distribui hoje, mensalmente, 150 toneladas de alimentos, que são doadas por produtores, aqueles produtores que não venderam todo o seu produto, que vulgarmente é conhecido como boia, ou seja, que sobrou, ele não conseguiu vender, parte dele ele entrega para o banco de alimentos e é distribuído. Então, aproximadamente, em média, 100 instituições são atendidas mensalmente com essas 150 toneladas. Então, nós precisamos aumentar isso, ou seja, recuperarmos parte daquilo que é jogado no lixo, que são produtos de boa qualidade, não é lixo, muita coisa boa vai para o lixo. Nós pretendemos recuperar e entregarmos ao banco de alimentos e atendermos mais pessoas que precisam de alimentos. Essas 150 toneladas do banco de alimentos, elas estão fora dessa estatística das mais de 200 toneladas de desperdício por mês de perdas. Exatamente, estão fora. É uma pena, mas é... E aí nós não consideramos ainda a perda no caminho da SEASA para o supermercado, que ainda... Aí não entra na estatística de vocês. Não entra nessa estatística, mas é muito Esse número é maior, muito, né? É muito maior do que isso. Eu queria falar de uma novidade que está chegando na SEASA, então, que é o mercado de pescados, né? Ele saiu da Vila Rubim e foi para dentro da Central. Já é possível fazer uma análise dos resultados? Karina, isso sim, ficou claro para nós desde o início, né? Assim, na conversa com quem vende, os atacadistas e os compradores, né? Num primeiro momento, nós ficamos muito preocupados. Voltando um pouco no tempo, quando nós assumimos, essa era uma demanda que estava represada na SEASA, que era um pedido da Prefeitura de Vitória para a retirada dos atacadistas, dos distribuidores aqui na Vila Rubim, em função das obras que a região passaria, né? E estava engavetado na SEASA. Nós resgatamos isso, iniciamos conversações com a Prefeitura e com os representantes. A preocupação nossa era qual o impacto disso no mercado, ou seja, o odor que isso poderia deixar e afetar a comercialização de hortifruti. Tomamos alguns cuidados com limpeza, vigilância, fiscalização e implantamos isso de setembro do ano passado para cá. O resultado é extraordinário, ou seja, está todo mundo muito feliz, quem vende e quem compra. Então, o resultado é extremamente positivo. O que a gente precisava era ampliar, mas a gente precisa de espaço. Então, talvez no futuro a gente pense nisso, em ampliar, porque hoje o pescado que é comercializado somente no atacado, assim como os hortifrutis. Talvez a gente pensar num varejo de pescado no futuro. Mas a pessoa física, né, o consumidor individual também tem acesso ao SEASA, né? Há Pode. alguma política ali de favorecimento a esse tipo de consumidor? A sociedade, a maioria das pessoas não sabem que podem frequentar a SEASA, comprar. Se você quiser ir lá comprar, você pode comprar qualquer produto. A maioria dos produtos são vendidos em grandes volumes, ou seja, caixa fechada. Então,
no nosso planejamento também há uma ação de orientar as pessoas, famílias, as famílias maiores, associação de moradores, condomínios que queiram comprar, compra muito mais barato, você compra direto do produtor. O pescado é a mesma coisa. Então não há nenhuma restrição à pessoa física comprar na Ceasa. Tem o programa Ceasa Portas Abertas, né? É o programa Ceasa Portas Abertas, nós implantamos o ano passado, que é exatamente mostrar para a sociedade, grupo de estudantes, professores, associação de moradores, igrejas, quem queira conhecer a Ceasa. Então passa um dia conosco lá, tem uma agenda, no site você pode identificar o telefone para agendar. Nós recebemos, orientamos, explicamos como é que funciona a dinâmica da Ceasa, como é que se faz para poder comprar, como é que é o comportamento de preço, a estatística de preço para aqueles estudantes ou produtores que queiram conhecer, que têm interesse em produzir, plantar alguma coisa, então a gente orienta. Forma de pagamento, no caso para o consumidor individual, existe a possibilidade de pagamento no crédito, no débito, no dinheiro? Karina, essa é uma cultura que a gente precisa romper. Então a maioria dos produtores ainda só operam com dinheiro. Então nós temos trabalhado nessa frente para tentar fazer com que eles operem pelo menos com cartão de crédito, porque há um risco muito grande. Hoje a inadimplência é muito alta. Das nossas quase 30 visitas que fizemos a grupo de produtores no interior do estado durante o planejamento estratégico, a primeira queixa deles era o calote. E infelizmente a Ceasa pouco pode fazer para resolver, para seja mediadora desse problema. O que nós temos feito é orientá-los para tomarem mais cuidado. Nós temos um ponto de consulta de cadastro de pessoas, as pessoas que querem comprar a prazo, tem, mas a maioria do produtor não usa esse serviço e prefere assumir o risco. Isso é um problema. Então, nós estamos agora, neste momento, tentando convencê-los ou experimentar o cartão de crédito. As lojas já aceitam, algumas lojas já aceitam o cartão de crédito, mas a maioria ainda opera no dinheiro. Isso é o risco de assalto, é o risco de tomar calote. Para finalizar, nosso tempo até já se esgotou, mas eu gostaria que o senhor resumisse o porquê desse sucesso, desse modelo das centrais de abastecimento que foi implantado na década de 1970 pelo governo federal, né? E até hoje funciona. Qual o segredo? O segredo, assim, se a gente imaginar, se eu chegar na Ceasa hoje e falar que nós vamos mudar a Ceasa de local, isso gera um transtorno enorme, porque as pessoas estão habituadas a esse modelo. No passado, como é que funcionava? Cada produtor chegava, levava o seu carro para uma rua, para um bairro e comercializava ali. Ali virou, na verdade, um grande centro comercial. É um grande shopping de hortifruti, né? Então, este modelo é um modelo que funciona no mundo inteiro e eu arrisco afirmar que não tem previsão para mudar esse modelo, né? Talvez esse modelo dos grandes atacadistas ele cresça no Brasil, mas este modelo atual da Ceasa da década de 70, ele tende a perdurar por muito mais tempo. Bom, Buffon, obrigada pela sua presença aqui, né? A gente tem até mais assunto para conversar, mais perguntas a fazer, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Agradeço também a sua companhia. Este foi o Espaço Rural. Falamos sobre a Ceasa Capixaba, Central de Abastecimento aqui do estado. Bom, se você quiser manter contato conosco, é só enviar um e-mail para tvales.es@gmail.com. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro.